Olá, pessoal, tudo bem? Só esperar a doutora Daniela conectar com a gente. Olá, Marília, tudo bem? Está só esperando a Dani conectar. Olá, pessoal. E aí, quem está chegando, tudo bem? Boa tarde. A gente está esperando só a doutora Daniela Bonfim conectar com a gente. Olá, Marília. Vamos hoje para o nosso segundo dia de lives aí da semana da T21. Tudo ótimo, Marília, tudo ótimo com a gente. Um mês corrido, né, para nós. É um mês de comemoração de muitos eventos, então é um mês super legal. Tem bastante coisa acontecendo. Vamos ver se ela pediu para entrar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela está mandando mensagem para mim aqui também, se ela conseguiu entrar. Olá, Karine. Eliane, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Está só esperando ela. Deixa eu só verificar aqui se ela entrou. A gente começar um pouquinho antes para não ter esse tipo de problema. O meu áudio tá bom? Boa tarde, Karine. Tudo bem? Caroline. Só verificar. Será que eu consigo convidá-la por aqui? Deixa eu ver se eu consigo convidar. Se ela aparece para mim, não aparece. Vamos ver se a gente tem a conexão com ela. Ver se eu tenho aqui. Só procurando ela aqui nos contatos, se tem outra forma de eu convidar. Pronto! Agora sim. Olá! Tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, que eu sempre esqueço que minha tela vai cortar no meio. A gente arruma aqui, a gente está certinho no horário, então a gente tá com tempo, Dani. O pessoal entrar todo mundo. E só confirma para mim, e a Dani vai falar um pouquinho para confirmar também, pessoal. Me avisa se o áudio e se a imagem estão legais para vocês, tá? Fala um pouquinho, Dani, para ver se o pessoal tá te ouvindo bem. Preciso saber se a imagem tá boa, talvez tenha um pouquinho de sombra. A imagem tá boa, Dani. O áudio para Nossa, mim tá bom. O pessoal dá um ok pra gente se tá tudo bem, que a gente já começa. Se tiver tudo ok para todo mundo. A gente já maravilha! Uhum. Nossa, Então a gente tá. tô vendo uma pessoa importante aqui, Elo, hein? Valeu, Heloísa Erika. Tá Nascimento tudo entrou ok. na live. Chiquérrima. Então, joia. Então, assim, olha, dá pra gente começar, porque tá tudo ok. Obrigado, Erika, que deu um ok pra gente. Então, assim, hoje é o segundo dia das lives nossas da semana da T21. Então, semana que tem vários assuntos legais. Então, estamos no segundo dia. E hoje, uma convidadíssima, especialíssima, que agora faz parte da família, que é uma grande amiga. Então, assim, eu sou o Alexandre, endócrino pediatra, e hoje a gente vai conversar com a infectologista pediátrica do Elo 21, que é a doutora Daniela Bonfim. Queria que você se apresentasse um pouquinho, Dani, falar um pouquinho de você, antes da gente entrar no tema. Bom, primeiro eu queria super agradecer o convite. Vou te confessar que mesmo depois de tantas aulas, tantas coisas, sempre dá um frio na barriga, né? Porque eu sei que é uma comunidade muito especial, é um serviço é, incrível que vocês construíram aí ao longo dos anos. Eu acompanhei de longe o nascimento do Elo 21 e hoje eu me sinto muito honrada e muito feliz de poder fazer parte e, se tudo der certo, contribuir um pouquinho aí com a trajetória de vocês. Então, meu nome é Daniela Bonfim, eu sou infectologista pediátrica, sou formada, cresci, fiz toda a minha formação na Santa Casa de São Paulo, tenho mestrado em Ciências da Saúde, focando em vírus respiratórios, né, e recém-nascidos e prematuros, e ao longo aí da minha carreira na infectologia, tenho trabalhado tanto em hospital quanto em ambulatório, fazendo a parte não só de infecção hospitalar, como também
no tratamento de doenças infecciosas com pacientes ambulatoriais e também na questão de vacina com algumas, com a parte de pesquisa e também com orientação de vacinas. Legal, então, e uma grande amiga do Elo e pessoalmente, né, Dani? Olha, pessoal, então como que vai ser a dinâmica hoje dessa live? Qual que é a nossa ideia, né? Primeiro, que podem mandar as perguntas, a gente vai respondendo, muito da dinâmica assim vai sendo com vocês, tá? E qual a ideia de hoje? O que acontece? A gente tem muitas questões com vacina, né? A gente tem muitas questões particulares, é um número grande de vacinas, tem muita informação que envolve vacinação. Então hoje a gente quis aproveitar essa live até para deixar registrado, para atualizar coisas que a gente tem até esse momento, né, até março de 2022, quais são os temas que a gente tem particularidades, porque existe um guia sobre vacinação, e a Daniela vai falar um pouquinho sobre isso, né, mas existem algumas particularidades e dúvidas muito frequentes. Então a gente tem muita dúvida no consultório pediátrico e a gente brinca dentro da pediatria que vacinação é uma especialidade à parte, né? Então a pessoa tem uma, assim como endócrino, pneumo, cardio, né, e infecto, tem pessoas que passam a vida inteira estudando vacina, tem muitas particularidades. Então, qual a ideia hoje? A ideia hoje é a gente discutir o que existe, pegar as dúvidas mais comuns das vacinas como um todo, discutir dentro da T21 como isso impacta, o que tem diferente, o que é trabalho científico feito, o que são coisas que a gente faz na rotina, mas que está não amparado. A gente vai discutir sobre isso, sempre lembrando que a particularidade é de cada criança, de cada profissional que avalia a criança e conhece ela, mas para colocar alguns pontos aqui e alinhar algumas coisas que a gente percebe que não é todo mundo que tem esse conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho isso, um pouco de maneira geral, para falar sobre as vacinas que tem, dessas diversas faixas etárias, e alinhar algumas coisinhas. Então, essa é a ideia hoje, né, para a gente fazer. E aí, a primeira coisa, que é uma coisa que vale a pena aqui para a conversa de agora, é alinhar um pouco sobre como funcionam os esquemas de vacina, né, Dani? Isso acho que isso é o principal. Eu queria que você faça um pouquinho como eles são gerenciados, porque muda também de um país para o outro, né? Então, o que a gente faz aqui no Brasil não é o que a gente faz. Então, existem esquemas e esquemas vacinais para as pessoas entender a linguagem que vai ser usada, né? Bom, então essa eu acho que é uma pergunta fundamental, né? As pessoas têm muita dúvida sobre, então, primeiro, como é que se fazem os esquemas, quem gerencia, quem orienta. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender no mundo das vacinas é que existe pelo nosso Ministério da Saúde já há muitos anos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Aqui vale só um parênteses que o PNI é um dos maiores programas, se não o maior programa de imunização público e universal do mundo. Tá? Então, hoje a gente tem uma cobertura vacinal enorme, é um sistema que funciona e a gente tem aí, então, a recomendação para as crianças, adultos, no geral, né, idosos e as recomendações especiais. Dentro do PNI, a gente tem algumas recomendações especiais, onde você tem alguns pacientes ou pessoas que tenham alguma condição especial com relação à imunização. E aí você tem algumas vacinas com indicação especial que são feitos naqueles centros chamados CRIs, que são os Centros de Imunização e Imunobiológicos Especiais, que são do Ministério da Saúde e são gratuitos. E a gente tem uma outra entidade, que é a Sociedade Brasileira de Imunização. Também é uma das sociedades médicas mais fortes e mais organizadas que a gente tem hoje no Brasil. Tem uma força muito grande junto ao Ministério e que faz as recomendações para que a gente faça as vacinas não só, né, auxiliando no PNI, como aquelas vacinas que são complementares e que são feitas geralmente no sistema particular. Então, a gente é muito frequente que exista um mix entre as vacinas, o que é feito no posto e o que é particular. A gente tem, às vezes, falta de um tipo de vacina num lugar, então as pessoas vão procurar no outro. Então, faltou vacina da gripe, todo mundo vai tomar particular. Ou não tem vacina da gripe no sistema particular, todo mundo vai tomar no posto. O importante é que a gente dificilmente fica sem acesso à vacina e acho que é muito possível e acontece com uma grande frequência que a gente faça algumas modificações e algumas adaptações para que a gente não fique sem vacinar as pessoas. Então, basicamente, as pessoas querem saber, tá, mas o que tem no posto de diferente daquilo que tem no sistema particular? Né? Então, hoje, no Programa Nacional de Imunização, a gente tem uma cobertura basicamente para toda a gama. Dani, acho. Voltou o áudio. É que o meu caiu aqui o áudio, mas voltou.
Né, desculpa, quem entrou essas coisas de live, né, gente? Desculpa, entrou uma ligação, eu tive que desligar. Então, basicamente, então, o que que hoje a gente tem disponível no sistema? Qual a diferença das vacinas disponíveis no sistema público e no sistema particular? Então, a gente hoje tem praticamente todas as vacinas disponíveis em um e outro. A gente tem algumas particularidades de vacinas que são conjugadas, ou seja, que você toma algumas picadas a menos, como é o caso da Penta e da Hexa, que daí tem uma particularidade mais de comodidade de posologia do que de eficácia em si. E você tem, basicamente, as vacinas de meningo, né? Que são sempre, a gente vai falar mais para frente, acho que vale a pena se deter um pouco nelas, que são as vacinas de meningo B e a CWY, que hoje a CWY você tem disponível para uma parcela só das crianças. No sistema particular, a gente já começa, em vez de fazer vacinação com meningo C, a gente já começa com a CWY e a meningo B, que ainda não está no nosso calendário. Fora isso, você tem segundas doses de algumas vacinas, principalmente da hepatite A e da varicela, e a vacina da gripe, que a gente tem a tetra no sistema particular e geralmente no sistema público é a tríplice. Mas fora isso, a gente consegue compor algumas coisas, tanto de um quanto de outro, e fazer com que o paciente consiga ter acesso sem prejudicar tempo de calendário, sem também, às vezes, onerar, porque, principalmente no primeiro ano, você tem um acúmulo muito grande de doses a serem recebidas. E aí fica um valor alto, né? Mas acho que isso é uma grande mensagem, né? Aqueles, principalmente quem está acompanhando, às vezes, no SUS ou que faz o acompanhamento no posto, lembrar, né, que existe uma vacinação além do que está ali no posto, que deve ser conhecida. A vacinação é muito ampla, né, que a gente tem já mesmo no posto, mas é legal conhecer isso. E uma coisa que é interessante também, né? As vacinas mudam muito rápido, né, Dani? Então, se você tem, às vezes, você tem um filho, às vezes, de 10 anos de idade, 12 anos de idade, e há uma modificação na vacina que às vezes contempla, porque na época que ele teria que tomar aquela vacina não existia, eu tinha outra recomendação e ela muda. Então a questão da vacinação é uma coisa viva e constante, né? Então você tem mudanças ao longo do tempo todo. Então acho que esse tripé é importante, né? Saber que tem as vacinas do SUS, saber que existem umas vacinas diferentes no particular, e existem o CRIS, né? Que são os Centros de Imunização Especial, que às vezes, para a condição que seu filho tem, ali você vai ter vacina gratuitamente, né? E lembrar isso sempre para o pediatra, né? Quando for passar, ou quem está ouvindo a gente que às vezes acompanha com um médico de família, ou acompanha com uma enfermeira de família, que existem essas opções e tem que buscar essa informação, porque muitas famílias às vezes chegam para a gente mais tarde e falam, poxa, eu nem sabia que existia, né? Eu gostaria de dar essa vacina. Então tem que saber que existem esquemas diferentes, né? E se complementam, né? Não se excluem. E aí é o ponto de hoje, né? Que e dentro das vacinas tem questões gerais, né? A questão imunitária e a T21. Então dentro da trissomia 21 tem algumas questões, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que tem que estar mais atento, ou o que é diferente. Bom, então, eu acho assim, primeiro, existe uma certa confusão ou pouco conhecimento sobre o porquê que a T21 merece uma atenção especial na questão da prevenção das doenças infecciosas, porque eu vou um pouquinho além da vacina, tá? E eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria que a gente trocasse ao longo dessa nossa conversa aqui, que é, assim, a vacina, ela é, vamos dizer assim, é um pilar da prevenção das doenças infecciosas, mas a gente tem outras medidas que podem ser feitas, tanto medicamentosas, quanto de hábitos, quanto, né, enfim, que ajudam a manter a saúde. É uma ferramenta, né, Dani? Uma ferramenta que tem que saber usar, e a gente está discutindo super aqui hoje a gente está discutindo uma das ferramentas que tem para prevenção de doença, que é a vacina. Então é uma delas, né? Então, assim, a T21 tem algumas particularidades que vêm sendo estudadas. Então, existe um conceito antigo, tá, gente? Eu acho que isso aí precisa ficar um pouco claro, de que que hoje já caiu um pouco por terra, de que o sistema imune na T21 era um sistema imune que envelhecia mais rápido, ou que tinha uma característica de ser um sistema imune velho. Isto hoje já caiu por terra, então a gente sabe que existem algumas características relacionadas ao timo, que é um órgão de defesa importante, principalmente nas crianças mais jovens. Existe a diferenciação das células brancas do sangue, que são os linfócitos. Existe a interação, né, da imunidade, tanto humoral quanto celular. Então, existem algumas particularidades que ainda, assim, a gente estuda isso muito, né? E aí acho que o pessoal da Imuno, a gente valeria mais para frente a gente bater um papo muito bacana aqui
dá para explicar um monte de coisa, mas ainda Vai ter uma conversa com a Patrícia que a gente vai marcar mais pra frente. Então, uma live, pessoal, com a Patrícia, que é imunologista aqui do Elo. Nossa A gente querida vai do discutir só coração. sistema. Vai ter só sistema imune na T21 pra gente discutir um dia. Mas então, só para a gente entender que sim, existem algumas alterações imunes, né, que merecem uma particularidade, né, e merecem uma atenção especial. Então, a prevenção das doenças, principalmente das doenças bacterianas e das doenças virais que predispõem a complicações bacterianas. E aí eu estou falando da influenza, que predispõe a infecções pneumocócicas e meningocócicas e infecções por hemófilos, e da varicela, que predispõe às complicações bacterianas, principalmente aquelas de pele. Então, vale a pena a gente se delongar aí um pouquinho nisso. E aí também, gente, a gente precisa lembrar que a T21 tem uma associação importante com algumas cardiopatias, e estas cardiopatias merecem daí um cuidado especial com os quadros respiratórios, então vacinação para influenza e para pneumo, e o palivizumab, que também é muito importante para prevenir as infecções graves pelo vírus sincicial respiratório, né, pela bronquiolite. E a gente tem associação não só com deficiências imunológicas, como com doenças autoimunes. Então, a gente lembrar que o T21, que daí sim desenvolve uma doença de autoimunidade, que às esse precisa usar medicamentos imunossupressores, daí sim a gente vai precisar estudar muito a fundo qual é esse nível de imunodepressão, por quanto tempo está usando, para que a gente possa indicar, ou às vezes até contraindicar alguma vacina, porque vacinas de vírus vivos em qualquer paciente, né? Daí nós estamos falando de doença. Qualquer paciente que use imunossupressor, a gente precisa avaliar com muita cautela as vacinas de bactéria e de vírus vivo, né? Então, aí fazer a BCG, fazer a vacina da varicela e a vacina da febre amarela, que precisa ter bastante cautela, né? Então, basicamente é isso. Então, a gente precisa se preocupar nas crianças T21 que tenham associação ou com doença autoimune ou com imunodeficiência, porque aí tem essas particularidades. Os cardiopatas, que daí a gente precisa pensar bastante aí nessa questão do palivizumab, também com bastante cautela. E daí, no geral, a gente precisa ser bastante criterioso com as vacinas da gripe, que talvez valha a pena investir, com as vacinas de pneumo e meningo, que daí a gente pode falar, se você quiser, um pouquinho melhor sobre isso, né? Sobre eficácia, sobre indicação e como é que a gente faz o esquema. E esse é um ponto, né, importante, porque isso que você comentou reflete bem a questão que tem dentro da T21 e a dificuldade que tem dos trabalhos, porque essa é uma coisa que assusta muita gente aqui no Elo, que a gente sempre bate na tecla, que é qual a dificuldade de você ler trabalhos que falam sobre a trissomia 21? Porque o pessoal lida com a trissomia 21 como se fosse doença, e não é. A gente está falando de uma síndrome. Então, quando você faz um trabalho que você relacionar, então, olha, tal doença, ou tal vacina, ou tal condição se relaciona ou não com a T21, você está falando de uma população ampla que você tem lá dentro, pessoas com cardiopatia, ou sem, pessoas com doença tireoidiana, ou sem, e você está colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Então, isso acho que é muito legal que você falou, que é a primeira coisa, né? Você vai discutir vacina para o indivíduo, você tem que desmembrar de que indivíduo que você está falando, né? Então, o indivíduo que tem uma cardiopatia congênita, ele tem ou não hipertensão pulmonar? Então, eu tenho um cuidado a mais com ele em termos de infecção respiratória. Eu tenho o uso do palivizumab, né? Eu tenho mais doença autoimune nesse indivíduo ou não tenho? Então, tireoidite, Hashimoto é uma doença autoimune. A gente tem vitiligo, que é uma doença autoimune. Então, assim, poxa, eu estou percebendo que esse indivíduo é cheio de doenças autoimunes, então eu vou me comportar diferente. E isso acho que é o mais importante, né? Por isso que precisa de um profissional estar ali acompanhando e discutindo aquela criança. Porque senão, quando a gente pega, isso é importante porque as famílias, muitas das que estão ouvindo a gente aqui, elas estudam bastante, né? Elas acompanham os trabalhos. E isso é uma questão, porque quando a pessoa pega um trabalho para ler, às vezes a pessoa que está fazendo aquele trabalho, a forma que está abordando a população, não está diferenciando, né? Então, se você pega uma população que tem mais hipertensão pulmonar, eu vou ter uma população que vai precisar muito mais de palivizumab do que uma população que não tem. Então, é essa coisa de caracterizar o indivíduo e aí você vai tendo as particularidades, que é onde começam as confusões, né, Dani? Porque daí o pessoal começa, às vezes, a colocar no balaio só, e aí a gente entra num ponto que acho que é um ponto super importante, que gera um monte de dúvida no consultório, que é a questão de pedir ou não sorologia, né, Daniela? Então, assim, tipo, tem a questão, peço ou não sorologia, isso, assim, para quem ouve da primeira vez, é aquela questão de você pedir exames para ver se a vacina pegou. Então, se isso a gente faz na rotina, não faz, porque é muito comum.
tem muitas pessoas que pedem de rotina exames para verificar se pegou. E principalmente, o que mais se pede é para vacina de pneumonia, né, para vacina pneumocócica. Então eu peço ali o exame para ver se aquela vacina pegou, com aquela questão de será que a imunidade dessa criança é boa? Será que ela fez memória? Como é que funciona isso, Dani? Qual que é a recomendação oficial sobre isso? O que se discute sobre isso? Olha, então assim, não existe hoje uma recomendação de se colher sorologia pneumocócica de rotina. Tá? Então, evidentemente que se você tem uma criança que mesmo tendo o esquema vacinal completo, tem pneumonias de repetição, ou tem uma otite que complicou para uma mastoidite, né? Ou teve uma meningite assim, grave, então, obviamente que a gente precisa olhar para o sistema imune desta criança com muita seriedade, né? E muito detalhadamente. Então, dentro de Uhum, uma investigação de imunodeficiência, certamente cabe uma avaliação da eficácia da vacina pneumocócica, porque evidentemente que você vai fazer, talvez você precise de uma dose de reforço, talvez você uhum, precise considerar, de fato, não esperar muito para fazer, né, muito depois dos 2 anos para fazer uma dose da pneumo 23, e evidentemente que o timing de coleta desse exame, né, com relação à dose, então você não pode colher nem tão cedo que você não tenha feito anticorpos e nem tão tarde que talvez esse nível de anticorpos já esteja pouco sensível ao método de sorologia que você escolheu. Então, eu acho que dentro de um quadro maior, avaliando qual a questão imunológica dessa criança, se há ou não uma imunodeficiência, se há ou não uhum, infecções de repetição, acho que vale aí, obviamente, de novo, né, o nosso querido e amado imunologista, então a Patrícia uhum. aí, ou existem vários imunologistas que acompanham essa questão de imunodeficiência, acho que daí é super indicado a gente olhar essa questão com No bastante contexto de investigação, né? cuidado. Porque esse é o principal, né? Porque muita gente às vezes acha que é protocolar, né? Você fazer protocolarmente, pedir para toda criança com T21 sorologia para vacina de pneumocócica. E não é Claro, algo protocolar, não faz sentido, né? Às vezes tem aquela criança que nunca teve nenhuma infecção respiratória, nunca teve uma pneumonia, a criança está super bem, a gente não pede de rotina, né? E isso é o mais importante, né? Que você falou, tem que pedir no tempo certo. Não adianta fazer a vacina e 6 meses, um ano depois, coletar sorologia, porque tem uma grande chance de no exame parecer que a vacina não pegou e pegou, né? E aí acontece caso igual a gente já conversou, né? Tem crianças que tomaram todas as doses da pneumocócica e chegaram já para mim tomando mais 4 doses depois, porque a rotina que ela fazia era, ela colhia o exame anual da T21, vinha que não tinha pegado a vacina, mas não era o caso, porque estava muito distante, era um ano e meio depois que tomou a vacina, aí coletava, vinha negativo, aí tomava uma nova dose. Aí não se coletava ali naquele momento, se coletava um ano depois. Aí verificava que claro. não tinha pegado. Aí tomava a segunda dose, tomava a terceira dose, chegava tomando a quarta dose, que nem é uma recomendação nem para quem tem imunodeficiência, né, Dani? Então, E acho que também precisa ficar muito claro aqui, gente, assim, as pessoas, muitos médicos ainda têm uma dúvida, né, de qual vacina indicar, quando indicar, qual vacina a criança tomou. Então, assim, uhum, para falar um pouquinho aí da vacina pneumocócica especificamente, então hoje no Programa Nacional de Imunização nós temos a pneumocócica 10 valente, é uma vacina excelente, então é uma vacina conjugada, tá? Que cobre 10 tipos de pneumococo. No sistema particular, a gente tem a vacina 13 valente, tá? Então, que é a pneumo 13. Também é uma vacina muito boa, obviamente que você tem uma cobertura de 3 tipos a mais na pneumo 13 do que na pneumo 10. Então, em termos de eficácia e segurança, elas são parecidas, mas em termos de cobertura, uma tem um pouquinho, né? Porque a gente também precisa falar de uma e de outra, porque acho que é um interesse de uhum. todo mundo o que tem no PNI, o que tem na vacinação particular. E a gente tem a vacina pneumo 23. A vacina pneumo 23 é uma vacina polissacarídica que não tem nenhuma eficácia comprovada antes dos 2 anos de idade. Então, se também você indica, por exemplo, a vacina muito cedo para uma criança, a vacina da pneumo 23, realmente você não vai ter anticorpo. Realmente você não vai ter uma eficácia. Então, é óbvio que é individualizado caso a caso, evidente que os pacientes que têm uma imunodeficiência, que têm aí uma questão, a gente precisa ser um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais criterioso com a vacina da pneumo 23 e pensar em não esperar muito além dos 2 anos, mas
aí fica a critério de cada profissional, a criança estando bem, não tendo nenhuma deficiência Uhum. imunológica. A partir dos 2 anos, a gente pode recomendar a vacina da pneumo 23. E aqui eu queria dar, assim, a gente precisa também dar o crédito, né? Tem muita gente que lutou para que as pessoas que tivessem indicação especial de imunização conseguissem os seus direitos. Então, eu acho que assim, a comunidade da T21 é uma comunidade muito forte. E apesar da T21 não ser classificada como uma imunodeficiência, muita gente lutou para que as crianças e os adultos e os jovens com T21 pudessem ter acesso a alguns imunobiológicos, né? E além das vacinas. E hoje já existem nos CRIs disponíveis para as crianças e para os adultos T21 a possibilidade de fazer a vacina pneumo 23. Tá? Então, Sim. né? Aí pensando também numa cobertura um pouquinho mais ampla que pode ser estudada aí ao longo da vida do paciente, pode ser discutida a qualquer momento com o médico que acompanha. E é isso que é legal, né? A gente tem um bate-papo assim, dessa forma, explicando e tendo o que tem de ferramenta, por isso, né, Dani? A gente tem um arsenal. A questão tem, e assim, hoje é muito difícil para vocês da Infecto, principalmente, discutir vacina, né? Porque virou uma discussão árdua, porque o pessoal vai misturando alhos com bugalhos e as discussões vão longe, né? Então, a ideia desse bate-papo nosso é isso, entender as ferramentas que tem, as pessoas conheçam que elas existem, né? Entendam as indicações formais, igual a gente está falando agora da coleta de sorologia, entender o que tem realmente trabalhos, o que realmente vale ou não, para daí que possa discutir com um profissional que acompanha, com quem está acompanhando aquela criança, com o profissional que conhece a criança, discutir sobre as ferramentas que tem, como que ele quer optar. Então aqui é uma conversa que a gente está indo, que isso é muito legal, né? Que vai além, né? Além dessa coisa de ser. Primeiro que quando você fala contra e a favor ou vacina, você está falando uma coisa muito ampla, né? Você não está falando da vacina específica, você está falando. Não é assim que funciona, né? A gente tem as ferramentas, elas têm aplicações, você tem que saber que elas existem, e isso eu acho principal, porque principalmente a gente que trabalha no SUS, né, Dani, a gente vê muito isso. Vê pessoas às vezes, que nem sabem que ela existe, né? Então, poxa, Claro. então quer dizer que eu tinha esse arsenal, e muitas vezes tem crianças que têm recomendação. Então, tem uma criança que às vezes tem uma cardiopatia congênita, com uma hipertensão pulmonar grave, já está na quinta pneumonia grave e nem sabe que existe, porque para ela foi orientado que só existia pneumo 23, por exemplo, ali. Então, acho que todo mundo tem que entender que o arsenal existe. E as decisões de tomar ou não e como vai fazer, isso é feita junto com o profissional. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que também uma coisa que precisa ficar claro, né, gente, é que assim, a gente Uhum. passou, todo conhecimento tem uma evolução. Então, a gente passou de uma medicina que era feita no começo, até os princípios do século passado, eram feitas de uma forma assim, quase que experimental, era quase que uma alquimia. A Uhum. gente passou por um período grande de acúmulo de conhecimento, e daí se fizeram protocolos para que a gente conseguisse trazer saúde para o maior número de pessoas possíveis, né? Que são aqueles grandes protocolos que a gente faz. E hoje, a medicina mais moderna está caminhando para aquilo que vem em convergência, que é a filosofia do elo, que é individualizar o cuidado. Então, cada Uhum. um tem suas particularidades, cada um tem, enfim, em momentos de vida diferentes. Então, a gente tem os protocolos para nos guiar, mas a boa medicina é feita olhando para o indivíduo. Não é nem para uma É. doença, não é nem para um protocolo, não é nem para um número. Você precisa olhar o indivíduo, entender ele como um todo e propor um cuidado que não só seja, evidentemente, o mais eficaz e mais seguro, mas para que aquela família, aquela pessoa entenda e confie de que aquilo é o melhor para ela, porque não adianta nada, né? Assim, você E que enfiarem caiba na goela rotina abaixo, dela, você né? tem que fazer, tem que tomar, mas você precisa entender por quê e você precisa concordar. E acho que cada um precisa se entender assim, dentro do seu contexto, com o seu médico que Uhum. acompanha, né? Eu acho isso aí muito, muito, muito importante. E nesse entra num ponto que é uma vacina que vale a pena discutir, porque tem formas diferentes assim das pessoas interpretarem, que é a meningocócica, né? A vacina de meningite também é outra que sempre dá confusão, dá dúvida, né? Em relação, até tem uma pergunta que acho que foi a Érica que fez, né? A pergunta aqui atrás, desculpa se eu errei o nome, mas que perguntou sobre ela, porque existem vários tipos de vacina de meningococo, né? E tem a vacina de meningo B, eu brinco com os pais que é a vacina inesquecível, né? Porque ela só tem no particular e ela tem um valor alto, né? Cada dose Sim. dela. Então tem essa questão, e tem aquela questão do que cabe no orçamento. Então se você vê muitas pessoas fazendo ela de formas diferentes, eu queria que você falasse um pouquinho das vacinas de meningite para as pessoas entenderem que ela existe, porque ela tem várias formas diferentes, né, de se apresentar, né? Então, assim, gente,
entender, né, assim, alguns de nós que somos pais, né, que somos de uma geração aí um pouquinho mais velha, a gente viveu num Brasil onde houve alguns surtos graves de doença meningocócica, né, então teve um surto muito grave aqui em São Paulo, já teve surto no Rio de Janeiro. A doença meningocócica invasiva, né, que a forma mais grave é a meningite meningocócica, é uma doença de alta mortalidade. Hoje, graças à vacinação, graças a uma série de fatores, é um evento raro de acontecer, mas ela traz uma alta morbimortalidade. Então, por isso que você fala assim, nossa, mas faz anos que eu não vejo ninguém com meningite meningocócica, mas porque a gente é altamente transmissível e tem muita sequela e podendo levar até a morte. Então, é uma vacina importante de ser contemplada no esquema de vacinação. A gente, até pouco tempo atrás, só tinha a vacina da meningo C, né? Que meningo C todo mundo tomou. Hoje nós já temos mais 2 vacinas, a ACWY e a meningo B. A ACWY é hoje uma vacina que já está no nosso calendário, né, já está no PNI. As crianças maiores de 10, 11 anos não receberam ainda, né, e daí precisam procurar fora. Então, depois dessa idade, é uma dose só da vacina. E tem a vacina da meningo B. A vacina da meningo B é uma vacina muito robusta em termos de imunidade. É uma vacina muito importante de ser dada. Mas, para acalmar um pouco o coração de vocês, queria falar o seguinte. Quem já recebeu a meningo C tem uma grande parte dos casos de meningite coberta, e quem recebeu a vacina da CWY já está coberto para mais de 85% dos casos de meningite meningocócica. Então, a meningo B é dispensável? De forma alguma, mas é uma vacina que pode ser, a mais importante, a C, pensando em complementar a ACWY, e a meningo B pode ser uma vacina programada de se fazer. Então, se no primeiro ano de vida a criança recebeu pelo menos a meningo C, hoje já está todo mundo recebendo a CWY, é um conforto grande que a gente tem hoje, de novo, não tendo a criança nenhuma imunodeficiência, não tendo a criança nada assim, né, que a gente precise se preocupar com a questão da imunidade. A gente pode esperar e ao longo, né, o primeiro ano de vida é um ano que tem muita vacina, mas a gente pode no segundo ou no terceiro ano de vida programar de fazer a primeira dose da meningo B e depois de uns meses programar de fazer a segunda. Tá? Então, assim, porque muitos pais ficam culpados, né? Porque como tem um programa de imunização e tá lá as datas, fazer a meningo B assim, ok, aquela é a recomendação. E para quem opta por fazer a vacina e quer fazer, tá ali a recomendação. Mas o valor, para muitos brasileiros, acaba não entrando, né? A pessoa fala, puxa, e aí? Então quer dizer que se eu passar daquela data, que é, por exemplo, 3 meses, 4 meses daquela vacina, eu não pude comprar ela, eu gostaria de comprar, eu posso dar depois? No caso da meningo B, a pessoa pode fazer depois, né, Dani? É uma coisa que não é a recomendação oficial ali do calendário, mas é que nem toda, na realidade brasileira, né, infelizmente nem todos conseguem, né, às vezes gente, fazer, né? E lembrar do seguinte, né, existem pouquíssimas vacinas, tá? E daí, assim, que me vem à cabeça agora, assim, a do rotavírus, que você tem um prazo muito estrito para você poder tomar a dose. Tá? A maioria das vacinas, mesmo que você atrase, você pode continuar o esquema. Dá para fazer. Mas eu atrasei 6 meses, não tem problema nenhum. É melhor você atrasar 6 meses do que você não fazer. Né? Então, isso é um outro conceito. Não é que se você tinha que fazer uma dose e outra com, sei lá, 2 meses ou 3 meses, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira, recomendado pelo Programa Nacional de Imunização, que você não possa mais fazer. Dentro do Programa Nacional de Imunização, por questão, obviamente, de saúde pública, você tem idades limites para poder fazer algumas vacinas. E daí, se você perder aquela dose, daí você talvez tenha que procurar a última dose ou reforço daí no sistema particular. Mas isso é altamente maleável e não é porque você perdeu que você não vai poder fazer mais. Então é melhor atrasar um pouco e mesmo assim procurar fazer do que achar que porque você atrasou a dose de vacina do teu filho que você tem que largar a mão daquela vacinação específica ou do calendário como um todo. Né? Óbvio que também não é o ideal você acumular muitas picadas e fazer muitas vacinas de uma vez, e daí acho que isso é uma coisa que talvez valha a pena a gente conversar, né? Porque senão se acumula e daí a criança tem que tomar 4, 5, 6 vacinas de uma vez só. Não é o ideal. E é o que a gente conversou, né? O primeiro ano de vida, para quem vai optar por fazer no particular as vacinas, você tem um custo muito alto, né, Dani? Então, essa é a hora que o profissional que está acompanhando ali, a criança,
e se for um infectologista, melhor ainda, né, consegue gerenciar essas vacinas junto com a família, né, para que as coisas sejam gerenciadas e a importância de cada vacina seja discutida, porque senão também viram uma coisa louca, né, a pessoa está vendo aquele monte de vacina, eu também brinco com os pais que é o álbum de figurinha mais caro da nossa vida, que é a carteira de vacinação, você vai fazer toda particular é um problema. E aí entra num ponto que daí eu vou ver quem foi que mandou a mensagem, tem duas pessoas só aqui, primeiro que é a Maria Clara, eu vou te falar depois, a gente já falou sobre a questão da sorologia, tá, que não há necessidade oficial, vai ficar gravada essa apresentação também, a gente já falou. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o fracionamento de vacina, né, Dani? A gente já programado, a gente já fala já, né, Clara? Fica aí que a gente já vai falar. E aí tem uma pergunta aqui que fizeram, que era essa questão de se você tem ou não a necessidade de fazer coisas que estão fora do PNI, né? Que foi aqui deixa eu ver aqui, colocou aqui. Se tem recurso e precisa acessar a vacina que não seja ofertada pelo SUS. Ela quer saber como orientar esse paciente. Mas acho uma coisa que é importante é assim, poucas vacinas você tem realmente uma orientação fora do PNI, né? Fora do que não está no SUS. E se a criança tem a T21, mas não tem nenhuma outra complicação, realmente não vai ter nada, né? O que teria se ela poderia fazer a pneumo 13, a pneumo 23, que tem no CRI, né? Que tem no Centro de Imunização Especial, ela consegue tomar. A CWY hoje entrou para todo mundo, né? Com menos de 10 anos, então também tem acesso. O que talvez seja um problema seja assim, uma criança que tem T21 quer tomar CWY e já tem 15 anos de idade, um adulto com 20 anos de idade, porque Sim. aí no posto não dá. Não é porque ele não pode tomar nessa idade, é porque o posto não dá a partir dessa idade. Mas ele pode dar. Então esse caso fica mais difícil, né? Porque a recomendação mudou depois que essa pessoa já tinha passado a idade, né? Lembrar também sempre, gente, que que a T21, várias crianças não tinham direito a receber a segunda dose da vacina de varicela, é uma vacina importante, a segunda dose da hepatite A. Tudo isso também pode receber no CRI, independente da idade, tá? Existe aí uma diferença que antes não tinha vacina de varicela no sistema público, depois passou a ter, depois o recomendado são 2 doses, como a vacina da hepatite A também, tá? Então as crianças que talvez sejam um pouco mais velhas, tenham tomado uma dose só, ou não tenham tomado, elas têm direito a receber essa vacina no CRI, tá? Então a orientação que eu dou é a seguinte: se com o teu médico a maioria vai ter total condição de te indicar o que está faltando na tua carteira de vacina. Se ficou alguma dúvida, a maioria das clínicas hoje de vacinação já tem essas orientações. Se não, você pode procurar o CRI. Né? A gente tem na Vila Mariana, a gente tem outros CRIs em São Paulo, né? Todo mundo que é T21 tem direito a receber essas vacinas, e se houver qualquer dúvida, consulte o seu médico e procure o CRI. Né? Você tem no site, ali tem os endereços, você pode ligar, Hoje em dia tem vários profissionais que fazem esse auxílio também via digital, via online, né? Você não precisa ir lá, né? Porque hoje o tempo de deslocamento, graças a Deus, a gente conseguiu diminuir com a coisa do online. E eu não sei se vai ter muito espaço para a gente falar sobre isso, mas eu queria dar só 2 pinceladas em 2 coisas. A gente tem hoje, com essas segundas doses de vacina, para você fazer, por exemplo, a pneumo 23, o Ministério da Saúde, ele acompanha, né, e a Sociedade Brasileira de Imunização acompanham essa vacinação nos pacientes com doença crônica, nas pessoas com trissomias, né? Então, eu queria contar para vocês que a cobertura vacinal, né, com essas doses extras, com a pneumo 23, caiu para menos da metade depois da pandemia. Tá? Então, assim, as pessoas ficaram com medo de sair de casa, ficaram com medo de se deslocar, né? Enfim, medo do vírus. Estão passando menos em consulta, né, Dani? Então, assim, as pessoas perderam muitas consultas. Então, a cobertura vacinal nas pessoas, no geral, com trissomias, caiu para menos da metade. Então, acho que é uma mensagem importante. E esse momento de voltar a cuidar da saúde, de voltar às atividades da vida, né? Já que nós estamos voltando para as atividades, também é um momento muito importante de ponderar caso a caso quem são as pessoas que convivem, né, com esse T21 dentro de casa, ou quem presta os cuidados, que também mereça algumas
vacinas daí especiais aí, falando principalmente da vacina de pneumo, da vacina da gripe. Quem não fez as vacinas aí, né, de varicela, ou quem não teve varicela, acho que vale muito a pena, né? Adulto com varicela é altamente transmissor. Então, eu acho que é um momento também de avaliar caso a caso, de fazer essa consulta para ver quem são os contactantes em casa, e porque não adianta a criança, às vezes, recebeu todas as vacinas, principalmente aí se tem alguma condição especial, né? Por exemplo, aí a cardiopatia que a gente falou, alguma imunodeficiência, e quem convive com a criança às vezes está portando a doença e pode transmitir para ela. Então, acho que esse é um momento, né? A volta das atividades traz essa demanda também. A gente está voltando a conviver, então a gente também tem que voltar a cuidar um pouquinho melhor da saúde. Não, isso é uma coisa importantíssima, né? Assim, as pessoas acabaram ficando. A gente vê pela Santa Casa, né? Onde que eu tô lá, o quanto ficou difícil para as pessoas marcarem consulta. Então, tem muitas pessoas que ficaram 2 anos sem ver o pediatra, né? Então, acabou não recebendo a orientação sobre a vacina e as pessoas acabaram não se vacinando. Então, o número de vacinação caiu bastante. Então, isso é importante. Acho que é uma mensagem legal para quem está ouvindo a gente, que olha, vale a pena revisitar, veja como é que está seu esquema vacinal, as opções suas de vacina, discuta junto com o pediatra, porque talvez existam atrasos vacinais ali que aconteceram nesse período de Covid, né? E isso dos familiares é muito importante, né? Quando a gente pega aqui gestantes, que você prepara a família inteira, discute sobre as vacinas e as possibilidades, você consegue atualizar a vacina da família inteira para aquele bebê que vai chegar. Isso é um momento super importante de rever isso, né? E isso, se eu tenho alguém com alguma imunodeficiência de fato, e não só pela T21, mas com uma imunodeficiência de fato, eu preciso rever a imunização, é importante, porque os pais estão ali em torno, a maioria, quando você tem uma criança pequena, entre 20 e 40 anos de idade. Em 40 anos, os esquemas vacinais mudaram muito, 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 muito. Então, assim, tem que rever como é que ficou a vacina dessas pessoas. Muitas não receberam, né? E quando você fala dos avós, então, mais ainda. Então, tem que ter essa lembrança de rever a família inteira. Isso é muito legal que você passe isso, tem essa informação. Teve da Mara aqui, Dani, que era um tema que a gente vai entrar. Vamos falar da gripe, depois a gente fala do fracionamento de vacina. Porque a gente tem um tempinho aqui nosso, dá para fazer. Acho que foi a Mara que perguntou aqui sobre a vacina de gripe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses conceitos da vacina de gripe, né? E para o pessoal entender um pouquinho como que ela funciona, como é que ela é feita e por que existem algumas recomendações e por que se privilegia para se fazer a vacina de gripe, com qual preocupação que se tem principalmente, que não é só a gripe, né? Que isso pouca gente sabe, né? Não é só a questão da gripe em si. Bom, então, para ficar claro, né, gente, a vacina da gripe é para prevenir contra a infecção pelo vírus da influenza, né? A gente tem vários tipos de, né, tem o influenza A, influenza B, e dentro desses dois subgrupos existem várias outras classificações. Então, a nossa vacina de gripe geralmente é composta pelos sorogrupos de influenza que circularam no hemisfério norte no ano anterior. A gente teve uma pandemia de influenza em 2009, né, que foi a da H1N1, que está sempre contemplado na vacina, e por isso existe um medo tão grande, né? Realmente é um vírus que se espalha com bastante facilidade, que pode causar doença, e a principal preocupação com relação ao influenza, à síndrome gripal pelo influenza, que por si já pode trazer um certo estrago, principalmente nas crianças e adultos com T21, com cardiopatia e com hipertensão pulmonar, é que ele facilita a co-infecção por pneumo e por hemófilos, né? Então, que são duas bactérias que podem causar tanto meningite, quanto otite, quanto pneumonia. Então, por isso a gente tem uma precaução bastante grande, e por isso que a gente recomenda que não só todas as crianças menores de 5 anos tomem a vacina, quanto os idosos, e hoje a gente tem uma vacinação já muito ampla. Eu vi que a Ligiane perguntou aqui que ela já foi no posto e pediu para tomar a vacina do influenza, contando que ela era mãe de uma criança T21 e que foi negado. Então, hoje, a cobertura para vacina para o influenza, né, ou as restrições para a vacina do influenza, elas praticamente não existem, né? Hoje a gente teve um surto de influenza agora no começo do ano, foi um surto bem grave. Eu acredito que algumas restrições estão sendo feitas para garantir doses para todo mundo, mas com certeza, se você pedir para que o médico, né, do teu filho, da tua filha, faça uma solicitação para você tomar, com certeza ninguém vai te negar. E hoje não tem restrição, né, Dani, para idade nem nada. Então, assim, é estranho isso, né, de não darem a vacina.
é um problema, né? Então, poxa, Talvez e é uma a vacina gente que vira e mexe e sobra, né? pois é uma vacina que sobra. Então, assim, se você foi ao posto e não te deram, você pede para alguém te fazer uma cartinha, né? Obviamente que é uma população que precisa, que merece uma atenção especial, merece ser um Uhum. pouco mais protegida. Então, E no CRI, obviamente, provavelmente ela consegue, né, Dani? Mas se for no CRI também, né? se for no CRI também, Depende. e hoje é o que a gente falou, né? Então, é uma vacina que é feita a partir dos 6 meses de vida. Uhum. Quando na primeira aplicação, né, na primeira dose da vida, ela é feita em 2 doses com 30 dias de intervalo e depois ela é feita anualmente. Algumas pessoas Uhum. têm um pouco de restrição contra a vacina, porque ela é uma vacina que sim, dá um pouco de reação, é variável de indivíduo para indivíduo, e muita gente fala que tomou vacina da gripe e pegou gripe mesmo assim. Então, veja, lembrando que ela protege para o vírus da influenza exclusivamente, assim como a vacina do Covid protege só contra a Covid. Vacina de Covid nós não vamos abordar aqui hoje, porque senão ficaria muito extenso e acho que também não é muito Uhum. o nosso foco, mas são vacinas para vírus específicos, tá? Então, acontece de muitas vezes você ter ficado, aí você ter tido uma reação vacinal, teu sistema imune ficou um pouquinho bagunçado. Se você já estava em contato com outro vírus, provavelmente foi infecção por um outro vírus ou talvez até por uma influenza que não tivesse contemplado na vacina, né? Isso Uhum. Ou é também uma tem a dica janela também. imunológica, né? Do período que você toma vacina e Sem você não gera dúvida, ainda de sem corpo, dúvida. né? Também Então, tem isso, né? os anticorpos não são produzidos de maneira imediata. A gente fica aí Uhum. alguns dias para começar uma produção de anticorpos e quando eles são num nível plenamente protetor, que a gente chama de correlato de proteção, leva às vezes de 14 até 21 dias para que você esteja plenamente imunizado. Então, lembrar só um pouquinho sobre isso. Uhum. E a Ana até perguntou aqui, que a gente ia falar a diferença da vacina, né, do influenza no particular e do público, né? Qual que é a diferença que tem entre as duas? Na verdade, a vacina no sistema particular você tem uma vacina quadrivalente, quando no sistema público é a trivalente, né? Obviamente que quando você tem uma, uma vacina que é feita em cima do que circulou no hemisfério norte no ano passado, quanto mais tipos você tiver dentro de uma vacina, menor é a chance de que você não contemple na vacina o que está circulando com a gente aqui no hemisfério sul um ano depois. Então, óbvio que Uhum. você ter quanto maior a quantidade, né, de influenzas ali contemplados na vacina, melhor, mas em termos de eficácia e de segurança, elas são bastante semelhantes. E todo ano muda, né? Então isso é uma coisa importante, né? Entender de que ano que vacina que você está tomando daquele ano, né? E que muda Exatamente. também. A questão do quadrivalente é isso, né? Então você tem no particular uma vacina que contempla 4 sorotipos, geralmente é isso, né? Todo ano, né, Dani? Acho que nunca Uhum. mudou, né? Sempre foi isso, né? E Uhum. no SUS que contemplam 3 tipos, né? Então você E elas acaba mudam todo ano. contemplando um tipo a mais. E elas mudam todo ano. Todo ano é É uma vacina sempre um diferente. A, Então, um B e o HN1, né? Então muda isso um que eu pouco dizia. do que tá E no circulando aqui. hemisfério norte é o inverso, né? No hemisfério norte eles tomam a vacina que aconteceu aqui de cepas no nosso hemisfério. É, Agora que as pessoas voltam a circular de avião, essa vacina volta a ter um mérito maior em relação a isso, com porque as pessoas certeza. voltaram a circular, né? Então essa é uma questão. E aí tem um assunto também que também gera muita dúvida, que vale a pena a gente conversar aqui, que é a questão do fracionamento de vacina, né? Então, é muito comum isso para dentro da T21, nos grupos, e as pessoas discutirem isso e orientar, que é a questão de fracionar ou não fracionar a vacina. O que quer dizer isso, né, na prática? Você tem as vacinas de 2 meses, 3 meses, 4 meses, em vez de dar a vacina daquele mês toda junta, numa mesma picada, você fracionar, dividir ela, né? Então, eu queria saber de você, assim, o que tem de verdade sobre isso, né? Porque também, essa é uma outra coisa que às vezes se fala como se fosse algo protocolar, né? E aí a ideia, quando se fala sobre isso, é a questão imunitária e permitiu falar, quando eu tenho uma população com uma imunidade diferenciada, então quando eu fraciono a vacina, eu posso ter ali uma melhor memorização dessa vacina e menos efeitos colaterais. Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, porque se fala muito como se fosse uma coisa estabelecida, com trabalhos e tal, e a gente fala um pouquinho, faz um bate-papo sobre isso, né? Bom, então, assim, não existe hoje na literatura nada que suporte o fracionamento de vacinas. Então,
o que a gente está falando aqui, na verdade, não quando fala de fracionar vacinas, nós não estamos fracionando a dose da vacina. A gente está simplesmente propondo que dentro do calendário proposto pelo Sistema Público de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Imunização, que a gente faça uma adaptação desse calendário para que a gente cause, vamos dizer assim, diminua a chance de efeito colateral, diminua a chance, por exemplo, de uma criança que tem algumas, não é raro, crianças que fazem muita febre, algumas crianças têm crise convulsiva febril. Então, a gente está ali diminuindo a chance de você fazer efeitos colaterais. Não existe nada na literatura que hoje nos diga que existe maior ou menor segurança ou eficácia, mas na prática, o que muitos médicos fazem, e daí o médico que tem aquele cuidado, né, e está sempre em contato com o paciente, é propor que o paciente, ao invés de tomar 4 vacinas num dia, tome 2 vacinas num dia, 2 vacinas daqui 15 dias e assim por diante. Então, existe o benefício de menor chance de uma crise convulsiva febril nas crianças que convulsionam, né? Menor efeito colateral. No entanto, se você se somar efeitos colaterais, né, Dani? Essa que seria o raciocínio, né? No entanto, existe aí, precisa ter uma organização e um pouco mais né, de uma disciplina de você não se perder neste calendário, né? Porque você está fazendo uma coisa que não é aquilo que é super protocolado, mas que talvez tenha uma comodidade para você. Então, para aquelas famílias que conseguem fazer 1 ou 2 doses de uma vacina, depois daqui 15 dias fazer de outra e assim por diante, ótimo, bacana, mas a realidade e a logística de muitas pessoas no Brasil não permite que você faça dessa forma. Então, né, explicando o porquê que o calendário vacinal é feito da forma como é hoje. Para a gente conseguir, obviamente, não ter, garantir uma eficácia e uma segurança das vacinas, mas também para garantir que o maior número de pessoas possível receba a vacina, né? Que ninguém perca. Então, se houver possibilidade de você fazer algo que é um pouco mais confortável e um pouco menos doloroso para a tua criança dentro de algo que é orientado pelo médico, não há problema. Mas essa não é uma recomendação baseada em algo científico. Isso é uma coisa mais de um cuidado individualizado. A gente não tem trabalho ainda sobre isso, né? Não. E esse é o grande ponto de vacina, né, Dani? Porque a gente tem que lembrar, né? A recomendação do PNI é feita para a população em geral, para todo mundo. Nem todas as pessoas têm acesso ao pediatra, né? Nem todas as pessoas têm acesso à condição mínima de puericultura. Então você precisa determinar um esquema que seja fácil, né? Então quanto mais você vai personalizando, mais difícil fica para você falar em saúde pública, né? Então uma coisa é a recomendação e outra coisa é a individualização, né? Então tem essa questão. E que nós temos que lembrar que o PNI, ele é para todas as pessoas que estão no território brasileiro. Então, desde aquela criança que mora numa grande cidade, que tem o posto de saúde a 500 metros, 1 quilômetro, até aquelas populações ribeirinhas que você tem que ir de barco, né? O barco, às vezes, da Marinha tem que ir lá para fazer esquema de vacinação. Então, não é muito factível você pensar que você vai conseguir fazer algo além daquilo que é proposto, né? Você tem as campanhas de vacinação, inclusive, que são para pegar aquelas pessoas que perderam todas as doses, porque sim, a gente tem pessoas que moram num lugar ou tem uma dificuldade de locomoção tão grande que elas não conseguem receber a vacina. Então, aqui nós estamos falando de uma criança que tem um pediatra, um especialista que acompanha, que está ali em contato com essa família e que está propondo algo que seja um pouquinho mais confortável, né? E tentando aí diminuir a quantidade de efeitos colaterais. Então, nesse sentido, eu acho que é algo super factível de ser feito. E logo aí com o tempo, antes do Covid, até a gente estava discutindo de fazer um trabalho sobre esse tema, né? Então, talvez agora, passando o Covid, a gente faça e comece a ter dados para a gente começar a avaliar isso. Então, não é questão de falar que isso está certo ou errado. Tem vantagens teóricas, tem vantagens ali práticas e tem algumas desvantagens de dinâmica e de prática. Então, assim, é legal isso para a gente poder discutir e entender de onde que vem, né? Porque a gente está falando que está certo ou está errado, mas a gente só entender de onde que está vindo, de onde que vem essas questões, né? Então, acho que isso é o mais legal. A gente vai começar agora a ir para o final da nossa conversa. Então, assim, se alguém teve alguma pergunta que não foi respondida, não sei se você vê aqui José Abração, aqui, e aqui a gente vai indo para o final da discussão. E é o seguinte, vamos ver quem mais tem perguntas. Se tiver, manda pergunta que a gente vai responder aqui, tá? E a gente queria falar de uma questão que eu acho que é importante, também uma mensagem que a gente quer deixar, que tinha começado com a Dani, que é essa questão de outras formas de prevenir. Então, a gente está aqui conversando, e é gostoso ter uma conversa sobre vacina assim, porque
tá sempre mais difícil falar de vacina hoje em dia, né, Dani? Então, as pessoas estão misturando muitas coisas quando se fala de vacina, e vacina é uma das ferramentas que a gente tem para prevenir doença, que tem que ser conversado e tem que ser discutido com o profissional que está acompanhando, mas não é a única, né? Então, a gente também não pode deixar de falar do restante das outras coisas que são importantes para quem é infectologista, tem cuidado a mais com isso, mas que todo pediatra também deveria ter, porque tem outras formas de prevenir doença. A gente esquece um pouco sobre isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, para deixar essa mensagem de outras coisas que a gente também tem que fazer, porque não é só de vacina, né? Que a gente fala para nós de prevenir doença. Tem outras coisas que as pessoas esquecem, né? Bom, então, eu fico muito feliz. Eu gostaria que a gente no futuro começasse a fazer essas conversas e que a gente falasse de prevenção de doenças infecciosas de uma forma geral, né? Hoje em dia, então, Uhum, a coisa da vacina não pode virar um Corinthians e Palmeiras, né? Então, assim, eu uhum, acredito ou não acredito, como se fosse uma coisa dogmática. Então, a gente sim tem estudos enormes de eficácia, de segurança, tem estudos já de décadas e décadas sobre a maioria das vacinas. A gente sabe, sim, que algumas doenças que estavam quase erradicadas não estão ressurgindo, né? Então a gente tem aí questões sanitárias, a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, mas se tem uma coisa que esta pandemia mais atual veio nos trazer, é lembrar sobre as medidas, primeiro comportamentais, né? Então, gente, não é questão de todo mundo vai ter que andar de máscara para o resto da vida, mas lembrar que assim, qualquer pessoa que tenha uma maior suscetibilidade a ter uma doença infecciosa, ela precisa se cuidar um pouco mais. Então, é lembrar, obviamente, regras de etiqueta. Se você não vai na casa de ninguém gripado, se teu filho está gripado ou se ele tem algum sintoma, caso seja imprescindível a criança sair de casa, às vezes não é possível que todas as crianças fiquem, né? A gente precisa se locomover, precisa ir à escola, precisa avisar a escola, precisa usar máscara, a gente precisa lavar as mãos. Se tem uma coisa que previne doenças infecciosas, tanto na comunidade quanto dentro do hospital, é lavar a mão, é a coisa mais importante. Então, eu acho que o álcool em gel, que a lavagem das mãos é algo que veio para ficar. Eu acho que a máscara em lugares de aglomeração ou em lugares com pessoas possivelmente sintomáticas respiratórias é algo a ser considerado, evidentemente, uhum. né? A vacinação das pessoas que são contactantes de alguém que tem alguma fragilidade imunológica ou que tem a maior propensão a doenças infecciosas, os T21 com certeza entram nesse grupo, principalmente aqueles que têm alguma doença crônica, né, a cardiopatia, falando de novo das imunodeficiências. O palivizumab, que não é uma vacina, né, um anticorpo, ele pode ser uma ferramenta importante também, principalmente nas crianças que têm cardiopatia, né, que têm hipertensão Uhum. pulmonar. E, de fato, gente, é a gente cuidar da saúde no geral, né? Então, assim, você estar atento e estar junto a um profissional de saúde que vai estar atento para alguma questão imunológica tua, né? Então, às vezes, você fazer os teus exames todo ano, você tá ali com a criança observando não só ganho de peso, que é algo super importante na imunidade, né? Crescimento, que é uma outra medida também de que se a criança está bem nutrida e, portanto, vai ter um sistema imunológico mais competente, são coisas fundamentais para a gente conseguir prevenir, porque no momento em que a pessoa já teve a pneumonia ou já teve a meningite, na verdade você tem que tratar e lidar com as consequências daquilo. Então, o ideal Uhum. é que a gente crie um ambiente de saúde para que a pessoa e de higiene, né? Higiene dentro de casa, então, enfim, alguns dos hábitos que a gente adquiriu ao longo desses últimos 2 anos, eu acho que eles vieram um pouco para ficar e lembrar de que criança pequena, independente de ser T21, de não ser T21, né, bebezinho pequeno, não é para ir de colo em colo, não sintomático respiratório, nem pensar de jeito nenhum. Então, quem está gripado não tem que visitar neném, como não tem que visitar pessoas idosas, né? Pessoas com herpes também não podem ir visitar. Pessoas daí, a gente não, aqui não coube tanto a discussão sobre varicela, né? Mas porque não está tanto na moda, mas é uma doença que a Uhum. gente tem todos os anos, né? Então, assim, bebê pequeno com varicela é assim, uma coisa terrível. Então, você tem um priminho, alguém, teve catapora, teve uma bolinha. Então, na dúvida, não vá visitar, não deixe em contato, né? Ficar tomando o mesmo copo. Então, acho que são medidas de higiene que
previnem uma série de doenças infecciosas, né? E que, além disso, com o segmento, né, da saúde no geral, o segmento longitudinal, com uma equipe que esteja preparada a te dar as orientações, fazem um papel tão importante e a vacina é um complemento disso, né? Então, acho que essa é a mensagem que precisa ficar. Para que a gente leve esses hábitos, para nós tirar algo de bom desse período de Covid, né? Para que a gente tenha um hábito igual de outros países, né? A pessoa está gripada, a pessoa, se ela tem que sair de casa, ela sai de máscara, né? Quando ela está gripada. Então, que a gente leve, pelo menos, esses hábitos de higiene para frente, não pode ser todos eles, né? Não é para todo mundo ficar surtado como na época do Covid, mas é uma coisa que a gente tem que levar isso para frente, né, Dani? Porque senão a gente se perde e orientar os filhos sobre isso, né? Porque nunca foi de hábito do Brasil ter esse cuidado com a doença respiratória e só a gente que está dentro do hospital, a gente sabe quantas crianças a gente perde todos os anos por doenças respiratórias, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar. E a questão de saúde geral, né? Outra coisa também importante é a alimentação. Então, assim, tá ali com um bom pediatra, a pessoa acompanhando, tá cuidando da saúde. Quantas pessoas, não crianças, né? Crianças teve impacto muito pouco, né, do Covid, mas como a gente viu pessoas serem impactadas porque não estavam com a saúde em dia, não estavam com a alimentação adequada, não tinham um preparo, e foram a maior parte das pessoas que nós perdemos, né, nesses 2 anos. Então, ter uma boa saúde é super importante, né? Então, isso faz parte do todo, e é o que a gente falou, né? A vacina é mais uma ferramenta que tem, vale a pena ser discutida e ser conhecida. E é bom ter conversas assim, né? Porque ninguém está falando aqui eu sou contra, a favor, é isso que não. A coisa não é combativa, né? A questão é, vamos aprender sobre o que tem, vamos discutir, e na questão ali pessoal de cada pessoa se avaliar, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui se da vacina do Covid, a gente falou no começo que a gente vai deixar a vacina do Covid para discutir Covid, porque senão são vários dias falando de Covid aqui. A ideia é fazer as outras coisas. Deixa eu ver quem mais mandou pergunta aqui. Do Palivizumab, ela está perguntando aqui, a Marília, que o Miguel completou 2 anos em fevereiro, ele tem que tomar Palivizumab. O Palivizumab tem recomendações específicas, né, Dani? Quer falar um pouquinho? Então, o Palivizumab, ele está recomendado para as crianças com cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica ou para aquelas crianças que são pneumopatas crônicas, né? Então, as crianças com fibrose cística, as crianças com hipertensão pulmonar grave, as crianças prematuras que são broncodisplásicas, né? Então, existem indicações específicas, mas para os maiores de 2 anos, isso até 2 anos incompletos, né? Para os maiores de 2 anos não está mais indicado, então o governo não dispõe mais dessa medicação, tá? Geralmente começa na sazonalidade dos vírus respiratórios, então geralmente são 4 doses que a criança recebe ao longo da vida. Tá? E antes do inverno, né? Então, antes do inverno, 4 doses. E tem também como pegar pelo convênio, né? Alguns convênios hoje fornecem também, né, Palivizumab. É uma medicação muito cara, na minha opinião, é uma medicação cara. Muito, assim, tem um interesse ali nesse tipo de população e que dá para, muitas vezes, quem tem convênio consegue pegar pelo convênio, né? Então, dá para fazer por lá também, né? E geralmente os cardiologistas sabem, né, Dani? A gente tem pouco problema com Palivizumab, porque geralmente os cardiologistas estão orientados, né? Os cardiopediatras, eles acabam recomendando. E aí tem alguns pais, né? E isso acho que é importante falar do Palivizumab. A gente até tinha colocado na nossa lista, esquecemos de falar. Mas é que o Palivizumab tem muitas mães que às vezes o teu filho não entra nesses critérios, mas quer dar Palivizumab para os filhos, né? E essa não é uma indicação formal, né, Dani? Então, e se a pessoa quiser, ela vai ter que comprar o Palivizumab, né? Então, tem uma questão sobre a discussão da capacidade do Palivizumab de imunizar, né? Ou seja, porque ele não é uma vacina, né, em si, mas tem essa questão sobre a ação dele, ele tem alguns efeitos colaterais e ele é muito caro, né? Então, na rotina, a gente não vê, né, Dani, as pessoas comprarem para dar Palivizumab, né? E ele é específico para o vírus sincicial respiratório, né? Então, ele... Assim, a bronquiolite é uma doença que pode ser causada por inúmeros vírus. O principal agente é o vírus sincicial respiratório, mas muito frequente ter co-infecção, ou às vezes alguns vírus, né, o adenovírus, o próprio rinovírus, que é o vírus do resfriado comum, também podem causar bronquiolite. Isso não isenta a criança de tomar. Então, assim, nós estamos falando de uma população que, em vigência de uma doença respiratória, pode ter quadros gravíssimos, pode retardar, por exemplo, uma cirurgia de correção de cardiopatia, pode descompensar. Então, assim, nós estamos falando de algo extremo ou de uma criança que já tem uma condição pulmonar muito grave, né? Um broncoplásico, uma criança com hipertensão pulmonar, uma fibrose cística, que daí o próprio pulmão não tem condição de resolver isso. Então, lembrando, né, as bronquiolites, no geral, a bronquiolite é uma doença que
praticamente 100% das crianças entre 0 e 2 anos vai ter pelo menos um episódio na vida. Então, pensando que todas as crianças vão pegar, menos de 10% necessitam de uma visita ao hospital, necessitam de alguma internação, e desses 10%, de 6 a 10% das crianças precisam de algum suporte um pouco maior. Então, óbvio que em números absolutos é uma doença que tem muito impacto, mas a gente pensar que ela vai proteger só contra o vírus sincicial no custo que ela tem, né? Então, o custo-benefício, ele não se paga, até porque ele pode tomar e na semana seguinte pegar uma bronquiolite por um outro vírus. Pegar outros agentes, né? Por isso que acaba tendo. E como a mãe vê a outra criança de outra família tomou ou não, então ela tem que entender isso, que tem essa indicação, né? Para poder ser feita. E é difícil. E se você tentar entrar pelo SUS ou com convênio, raramente alguém vai te dar essa medicação se não preencher os critérios, né? Então acaba sendo essa grande questão. Pessoal, se tiver mais alguém com alguma dúvida, a gente vai encerrar, então pode mandar as dúvidas depois. A ideia, se tudo der certo e eu não apertar o botão errado quando a gente terminar, vai ficar gravado e vai para o Instagram nosso, né? E quem tiver mais dúvidas, a Dani agora está em casa, né? Está aqui com a gente no Elo, então manda nas mídias do Elo que a gente passa para a Dani para poder responder para vocês também. Vacina é um mundo à parte, né? É um mundo à parte, né? Então, assim, tem muita coisa para se falar de vacina. Você vê que é um tema complexo, então vale a pena ter um profissional que vocês confiem, o pediatra, se puder ter a chance de ter o privilégio que a gente tem de ter a Dani para discutir às vezes a vacina dos seus filhos, que tem essa especificidade, vale muito a pena, porque é um universo à parte. Eu sei que é complicado para todo mundo, é complicado para os pediatras, né? Então, assim, é complicado para todo mundo, as vacinas mudam a todo momento, talvez daqui 2, 3 meses saia uma coisa nova de vacina, né? Tem vacinas novas para sair de pneumonia, tem vacinas novas para sair de meningite. Então, quando sair, a gente pode fazer alguns posts informando nas mídias do Elo sobre essas vacinas novas que estão saindo e discutir sempre assim, com essa leveza e sobriedade que a gente está discutindo aqui. Conhecer a ferramenta, discutir sobre ela e as tomadas de decisão é uma coisa da família com o pediatra, que vai individualizar para aquela criança. Mas o que não pode faltar é informação. Você tem que saber que elas existem, saber como que elas funcionam, entender algumas indicações, que é isso que a gente mais quer para todo mundo, né, Dani? Que a informação chegue. E aí cada um com seus médicos também vão discutindo, né? Para que não tenha outra coisa. E aí, só que a Marília mudou no final aqui que o Miguel fez correção do defeito de septo, né? AV total, tem estenose subglótica pequena e deve ser solicitado para visual pelo convênio, é indicado. Depende da idade também, né, Dani? É isso que você falou, né? Vai depender também da idade da criança, né? Geralmente a cardiopatia já corrigida, ela deixa de ter uma indicação, né? Daí precisaria eu olhar exatamente o caso, discutir com o cardio, né? Ver se ainda existe alguma indicação. Porque pelo estado de São Paulo, geralmente eles não dão, entendeu? Então, assim, geralmente eles não dão. De febre amarela. Olha, pessoal, isso aqui vai ter umas 2 horas aqui de coisa mais rapidinho aqui de febre amarela, Dani. Só para falar essa questão da febre amarela, que ela tá indicada nos 9 meses, né? E que antes era com 1 ano. Uma pincelada, né? Pra gente falar um pouquinho, que também não vou estender muito, mas a gente a gente vai indo, né? Mas pode falar um pouquinho da febre amarela. Então, super rápido sobre a febre amarela. O Brasil ainda é um país endêmico para a febre amarela, mas a gente tem algumas áreas que existe um risco muito maior. Então, evidentemente, que é uma vacina, né, de vírus atenuado, é uma vacina que tem bastante efeito colateral, é importante, sem dúvida. No entanto, eu entendo que a criança não morando numa área onde exista um risco, onde haja um surto, uma endemia, eu acho que dá para conversar com o pediatra e tentar compor aí essa vacina entre 1 ano e 1 ano e meio, ou às vezes até um pouquinho mais velho, porque é uma vacina que traz bastante reação. Acho que não deve ser postergada além disso, obviamente, mas acho que dá para esperar um pouco. Porque ela é uma vacina que gerou muita confusão, porque ela era depois de 1 ano, né? Quando a gente teve a epidemia de febre amarela, baixou ela para 9 meses. Só que aquela coisa que a gente falou, o Brasil é enorme, né? Então tem lugares onde continua uma epidemia de febre amarela. Então o PNI não altera essa data, né? Continua lá com 9 meses. Mas as pessoas moram em lugares diferentes. E não está completamente errado essa questão de se discutir, né? Porque a febre amarela realmente dá bastante efeito colateral. Então tem essa discussão, né? E lembrar que alguns países exigem, né, Dani, a vacina de febre amarela. Então, para aqueles pais que optaram com os pediatras de não fazer no período, tem que lembrar que se for viajar, tem que tomar ali 1 mês antes a vacina, porque tem países que exigem, né, que é obrigatório. Pessoal, acho que eu só queria fazer um último comentário, então, para a gente ir encerrando. Sobre vacinas. Então, a gente falou bastante da T21. Existem outras condições que precisam também ser olhadas com um pouco mais de cautela, daí dentro da T21, que são as imunodeficiências, existem os contactantes, e lembrar que os adultos,
porque a gente está falando das crianças T21, mas a gente tem hoje adolescentes, jovens, adultos, até idosos com T21. Vale a pena a gente olhar com muita cautela qual é, porque o esquema de vacina mudou muito de 15, 20 anos para cá. Existem algumas vacinas que vale a pena a gente conversar sobre isso, tá? Para as pessoas que, né, prestam cuidado, que vivem junto com essa pessoa também, obviamente que aí nós estamos falando de adulto, adolescente e às vezes até idosos, que tem sim alguma particularidade, mas que a gente pode conversar mais a fundo aí num outro momento, tá? Eu fico super à disposição. Podem mandar para as mídias do Elo, podem mandar também direct para mim, eu vou responder dentro do possível. Queria agradecer imensamente de novo o carinho, a oportunidade, né? Agradecer aí essa oportunidade tão bacana. Fico muito lisonjeada, fico muito feliz de poder contribuir. E passo a palavra para o Alex, mas já queria deixar um beijo com todos vocês. Não, é um privilégio enorme, né, de poder fazer as lives juntas e ter você aqui no Elo agora. Então, sabendo que tem você aqui à disposição e quem quiser procurar você, você vai estar por aqui no Elo, agora com consultas aqui. Então, isso é fenomenal. É um tema importantíssimo. A gente pode fazer outras lives, a gente aceita sugestões de todo mundo. Quem quer mais sugestões sobre questões de vacina imunitárias, a gente pode juntar e falar sem nenhum problema. A gente marca as outras datas, vão ter posts também nas mídias. E a semana da T21. Então, todos os dias tem live. Tem assuntos bem legais que vão ser discutidos ao longo da semana. Só fiquem atentos aos horários, porque tem algumas que estão em horários diferentes das lives, que a gente tem que adaptar pelo convidado. Então, tem várias coisas acontecendo esse mês. Então, fiquem atentos nas mídias nossas, dá uma olhada lá no Instagram, como é que está o calendário de lives. E também a gente aceita sugestões ao longo do ano. Então, a gente vai voltar a se falar de novo, né, Dani? Quem quiser, manda sugestões, que a gente volta a falar mais. Vamos tentar deixar essa live aqui também gravada. E é isso, olha, agradeço a todo mundo que participou. Vocês viram que é um assunto que, se a gente ficar aqui, a gente passa 2 dias falando de vacina, porque tem um monte de particularidade, mas acho que isso é bem legal. Agradeço a pergunta de todos, tá? E a gente volta a se falar, né? E vamos continuar a semana aí com mais lives, tá bom? Um abraço para todos e Tchau, gente. até a próxima. Tchau, tchau.